Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020 Favoritos para Tóquio e do Facebook, com Pesquisa Olímpica Olitok 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a natação masculina, estilo costas, à distância de 100 metros, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021 e indicando os favoritos, os candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Em 2017, essa prova, antes de iniciar o comentário do ciclo, os Estados Unidos dominam amplamente, já conquistaram 15 medalhas de ouro em 24 disputas. A prova está no programa olímpico desde 1908, não foi disputada em 1964, e as últimas 6 edições olímpicas tiveram vitórias dos atletas dos Estados Unidos. Quando eles perderam em 1988 e 1992, perderam em 88 para o Daichi Suzuki do Japão, o David Berkoff havia quebrado, inclusive, o recorde mundial nas eliminatórias. E também, quebrou o recorde mundial no revezamento. E também, em 1992, o Jeff Rouse perdeu para o Mark Tilksburg do Canadá, embora Rouse fosse o favorito, e ele foi campeão depois em 1996. Fora isso, os norte-americanos teriam desde 1984, com Richard Carey, a hegemonia na prova, e também faltaram os norte-americanos nos Jogos de 1980, onde Peter Hoka, dos Estados Unidos, era um dos grandes candidatos, né? Uma prova que acabou vencida pelo Bengt Baron, da Suécia. Os norte-americanos haviam vencido em 1976 com John Naber. Agora, retornando ao ciclo olímpico, 2017, o campeonato mundial foi vencido pelo chinês, o Jiayu Shu. Derrotou o Matt Grivers dos Estados Unidos, o campeão olímpico de 2012, por apenas 4 centésimos de diferença. E o Ryan Murphy dos Estados Unidos, o campeão olímpico do Rio de Janeiro, ficou com a medalha de bronze. Ryosuke Irie, do Japão, que já foi uma grande promessa da natação, do nado de costas, mas acabou estagnando sua evolução, ficou na 4ª colocação, à frente do Tarasevich, da Rússia, o Mitch Larkin, da Austrália, o Guilherme Guido, do Brasil, que conseguiu chegar à final, e o Corey Mann, da Nova Zelândia. Portanto, os Estados Unidos, embora hegemônicos nos Jogos Olímpicos, acabaram perdendo a final do Mundial para a China, com o chinês Jiayu Shu, que foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O ranking mundial teve a liderança do Jiayu Shu, liderou, foi o único que conseguiu baixar de 52 segundos, foi seguido pelo Matt Grivers e pelo Ryan Murphy, 2 campeões olímpicos, o campeão olímpico de 2012 e o campeão olímpico de 2016. O Ryosuke Irie, do Japão, também conseguiu um bom resultado, mas um pouco distante dos 3 primeiros colocados. E os russos, com Evgeny Rilov, Grigori Tarasevich e Kliment Kolesnikov, acabaram ficando com 3 posições do 5º ao 10º lugar. Mitch Larkin, da Austrália, ficou em 7º lugar, Justin Hess, dos Estados Unidos, em 8º, e o grego Apostolos Christou fechou a relação dos 10 melhores do mundo, né, os 10 mais rápidos do mundo em 2017. Em 2018, como já disse antes, é uma temporada que foram disputados grandes campeonatos continentais, Jogos Asiáticos, Campeonato Europeu e o Campeonato Pan-Pacífico. O Ryan Murphy conseguiu uma forte marca de 51,94, foi o líder do ranking mundial, seguido pelo Jiayu Shu, da China, com 52,30, e o Kliment Kolesnikov, da Rússia, com 52,51. Foi o 3º colocado no ranking mundial de 2018. Estados Unidos, China e Rússia dominando a prova, com o Japão aí, com Ryosuke Irie ficando com a 4ª colocação. Houve um certo equilíbrio, Matt Grivers em 5º, Evgeny Rilov, da Rússia, em 6º, todos eles ali próximos no tempo, Mitch Larkin, da Austrália, em 7º, e acima deles o Tarasevich, o Rez e o romeno Robert Glinta, acima dos 53 segundos, que é uma marca que não garante medalha em grandes competições. Em 2019, o campeonato mundial foi vencido pelo Jiayu Shu, da China, de novo campeão mundial, 52,43, não foi assim um grande resultado, mas ele conseguiu a vitória no Mundial. O Evgeny Rilov, da Rússia, ficou com a medalha de prata,
marcando posição os russos, retornando ao pódio nessa prova. E o Mitch Larkin, da Austrália, foi o medalhista de bronze, deixando os norte-americanos fora do pódio. O Ryan Murphy e o Matthew Gravers, campeões olímpicos, acabaram respectivamente em quarto e quinto lugares. Ryosuke Irie, outro grande nome da prova, foi o sexto colocado, e a relação dos finalistas fechada pelo Guilherme Guido do Brasil, sétimo lugar, e o Robert Glinta da Romênia em oitavo lugar. O ranking mundial teve a liderança do Yevgeny Rilov da Rússia, foi um nado, acho que num revezamento, nadou muito forte. O Jiayu Shu da China também com uma marca boa, 52,17, e o Mitch Larkin da Austrália com 52,38 ficaram na liderança do ranking mundial, não com tempos conquistados na final, mas com tempos obtidos em outras competições ou também na mesma competição, como foi o caso do Yevgeny Rilov da Rússia. O Ryan Murphy dos Estados Unidos ficou na quarta posição, Shane Cassis, um novato norte-americano, aí 18 anos, 52,72, é uma promessa para manter essa hegemonia dos Estados Unidos na prova, e o Matt Gravers em sexto lugar, 3 norte-americanos ocupando essa faixa intermediária, acompanhados depois pelo Guilherme Guido do Brasil, o Clement Kolesnikov da Rússia, que ainda não conseguiu baixar de 53 segundos nessa temporada, e o Ryosuke Irie e o Grigori Tarasevich da Rússia, fechando a lista dos 10 primeiros colocados do ranking mundial de 2019. E lembrando que desses 10, 3 da Rússia, 3 dos Estados Unidos, Japão, Brasil, China e Austrália, completando a lista dos melhores do mundo. Em 2020, a Covid acabou cancelando as grandes competições, mas o Jiayu Shu da China conseguiu a liderança do ranking mundial, à frente do Ryosuke Irie do Japão, o veterano Ryosuke Irie, e o Mitchell Larkin da Austrália, mais uma vez, se colocando entre os 3 primeiros colocados, dessa vez no ranking mundial. O Ryan Murphy em quarto lugar, com uma marca fraca para os padrões dele. A marca é significativa, mas para os padrões do Ryan Murphy não é uma grande coisa. E outros competidores, o Thomas Checon da Itália, o francês Meuen Thomas e o italiano Sabione, ficando com posições intermediárias, e a relação sendo completada pelo Gravers, o Daniel Carr e o Adam Telegd da Hungria. Todos eles com resultados fracos, acima dos 53 segundos, que são resultados que não garantem medalha nas grandes competições. Agora, em 2021, teve o campeonato russo, os russos mostraram uma força na prova, o Yevgeny Rilov com 52,12 e o Clement Kolesnikov com 52,24 demonstraram um grande talento. O Tarasevich ficou fora da equipe com 52,93, a Rússia aí apostando na conquista de medalha para esses Jogos Olímpicos de Tóquio. O Johan Brouard da França com 52,97 é o outro competidor que baixou dessa casa dos 53 segundos, que logicamente os norte-americanos irão baixar durante suas seletivas. O Ryan Murphy, quinto lugar, com 53,11, seguido pelo japonês Irie, o francês Thomas, os norte-americanos Rez Carr e o espanhol Gonzalez. O resumo geral da prova, os Jogos Olímpicos, a vitória do Ryan Murphy dos Estados Unidos com 51,97, a sexta vitória consecutiva dos Estados Unidos nesta prova. O Jiayu Shu da China conquistou a medalha de prata e o David Plummer dos Estados Unidos ficou com a medalha de bronze, 2 norte-americanos no pódio. E em 2017, os campeonatos mundiais, 2017 e 2019, dominados pelo Jiayu Shu da China, conseguiu vencer mesmo com tempos não tão fortes, mas conseguiu a medalha de ouro do campeonato, e derrotando os norte-americanos, ficando com os norte-americanos no pódio, o Gravers e o Murphy, 2 campeões olímpicos. E em 2019, Yevgeny Rilov da Rússia, chegando ao pódio nessa prova, ele que é mais forte na distância de 200 metros, e o australiano Mitch Larkin também aí com a medalha de bronze. Austrália, Rússia, Estados Unidos e China chegando ao pódio dessa prova. O ranking mundial teve o Xu Jiayu liderando em 2017 e 2020, o Ryan Murphy liderou em 2018 e em 2019 foi a vez da liderança do Yevgeny Rilov. Os 3, Rilov, Murphy e Jiayu, conseguiram baixar
da casa dos 52 segundos e são os 3 principais candidatos à medalha de ouro para esses Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. O Matt Grivers dos Estados Unidos conseguiu ainda ficar no ranking mundial junto com o Ryan Murphy em 2017, mas depois ele não alcançou mais posições de ranking mundial, e outros atletas, o Mitchell Larkin da Austrália, em 2019 e 2020 ficou na 3ª colocação, é um nome que pode surpreender China, Rússia ou Estados Unidos e chegar ao pódio, assim como também o Japão com o Ryosuke Irie tentando desesperadamente conquistar uma medalha. O Irie era uma grande aposta da natação japonesa, principalmente na distância de 200 metros, mas era uma aposta para acabar com esse domínio norte-americano, mas realmente acabou não vingando no sentido de derrotar os norte-americanos. Nas grandes competições, os Jogos Asiáticos, o Chiu Jia-yu sagrou-se campeão à frente do Irie, com o coreano Lee bem atrás, com 54 segundos. No campeonato do Pan-Pacífico, o Ryan Murphy mostrou sua força em grandes competições, com um fantástico resultado de 51,94, bem à frente do Irie, que ficou com 52,78, e o Larkin 52,88. No campeonato europeu, o Kliment Kolesnikov derrotou Evgeny Relov no europeu de 2018, um domínio russo na prova, bem à frente do grego Apostolos Christou, que ficou quase um segundo atrás. E nos Jogos Pan-Americanos, Daniel Carr, dos Estados Unidos, com 53,50, bateu o brasileiro Guilherme Guido por 4 centésimos, e Trinidade e Tobago ficou com a medalha de bronze. Em todos esses casos, as medalhas os resultados mais significativos foram do Jia-yu, do Irie, do Murphy e do Kolesnikov, resultados que podem eventualmente garantir uma medalha olímpica. O ranking mundial do ciclo olímpico teve um equilíbrio incrível entre os competidores. O Jiayu Shu, da China, liderou com 51,86, o Ryan Murphy, dos Estados Unidos, com 51,94 e o Evgeny Relov, da Rússia, com 51,97. Esses resultados já mostram o quanto será emocionante essa final de 100 metros nado de costas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Matt Grivers, com 52,26, é o 4º colocado nessa lista. O Mitchell Larkin, com 52,34. E o Kliment Kolesnikov, com 52,51. O Kolesnikov já melhorou, já chegou a 52,24, acho que nessa temporada. Está caminhando aí para tentar baixar da marca dos 52 segundos. O Irie, com 52,53, ainda se coloca numa posição intermediária. O Shane Cassas, dos Estados Unidos, 18 anos apenas, é um novato que tem muito a evoluir, pode chegar nessa casa dos 51 segundos. E o ranking completado pelo Checon, da Itália, e o Guilherme Guido, do Brasil, todos eles abaixo dos 53 segundos. A lista de favoritos, nos 3 níveis, o Evgeny Relov, da Rússia, o Jiayu Shu e o Ryan Murphy, fortíssimos candidatos à medalha de ouro. E ainda colocaria o Shane Cassas ou o Matt Grivers como potenciais medalhistas de ouro na prova, embora eu acho que o Cassas possa superar o Grivers e conseguir a vaga americana. Se bem que os Estados Unidos aparecem com novos nadadores, então pode ser que nenhum desses 3 estejam presentes nos Jogos de Tóquio, embora o Ryan Murphy tenha apresentado uma estabilidade maior do que a do Cassas e do Grivers. No pódio, lutando por pódio, o Mitchell Larkin, da Austrália, um forte candidato ao pódio, assim como o Kliment Kolesnikov, da Rússia, que está evoluindo muito na prova, ele tem muito a evoluir. O Ryosuke Irie já é um veterano, ficou um pouco estagnado em suas marcas, e o Thomas Checon, da Itália, também entraria aí numa briga por pódio. Na condição de zebra, eventualmente podendo causar alguma surpresa, o Guilherme Guido, do Brasil, o Glinta, da Romênia. O Tarasevich não estará presente, porque a vaga deve ficar com Kolesnikov e Rilov, a vaga russa. Mas, em qualquer caso, ele poderia ser uma surpresa se tivesse a vaga na equipe russa. O Justin Rez, dos Estados Unidos, Christou, da Grécia, o Tomac, da França, o Beauvoir, o Sabione, da Itália, o Delegte, da Hungria. São os atletas que completam aí uma lista de favoritos ao pódio. Agora, no top 5, o Jiayu Shu, da China, é o grande nome da prova na atualidade. Uma prata olímpica em 2016, 2017 e 2019 ele foi campeão mundial.
liderou o ranking mundial em 2017, foi o segundo colocado em 2018 e 2019 e em 2020 também liderou o ranking mundial. Creio que Jiayu Shu, da China, seja o atleta a ser batido. O Evgeny Rilov, da Rússia, quinto no ranking mundial em 2017, sexto em 2018, é um atleta forte na distância de 200 metros, mas em 2019 conseguiu surpreender, conseguiu baixar de 52 segundos, também conseguiu uma medalha de prata no campeonato mundial e liderou o ranking mundial, entrando nessa lista aí de candidato a pódio para os Jogos de Tóquio. O norte-americano Ryan Murphy, campeão olímpico em 2016, bronze no Mundial em 2017, não tem tido assim um grande ciclo olímpico, mas em 2018 ainda conseguiu uma liderança de ranking mundial, inclusive baixando da casa dos 52 segundos. Shane Cassis, dos Estados Unidos, quinto no ranking mundial 2019, é um atleta novato, 18 anos apenas, com 52,7 na prova, também tem muito a evoluir, podendo chegar fácil aí na casa dos 51 segundos. E o australiano Mitch Larkin, sexto no Mundial, sétimo no ranking mundial 2017, 2018 também uma atuação um pouco discreta, mas em 2019 conseguiu a medalha de bronze no campeonato mundial, o terceiro lugar no ranking mundial, que ele confirmou também com a mesma posição em 2020 no ranking mundial. Esses atletas, Mitch Larkin da Austrália, Shane Cassis dos Estados Unidos, Ryan Murphy dos Estados Unidos, Evgeny Rilov da Rússia e Jiayu Shu da China, são fortíssimos candidatos ao pódio. Lógico que também há o Clement Kolesnikov da Rússia. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020, favoritos para Tóquio, e no Facebook, Pesquisa Olímpica, Olitóquio 2020, favoritos para Tóquio. Até um próximo vídeo, espero que tenham gostado. Obrigado.